Os golpistas não dão trégua. Golpes virtuais representam 70% dos crimes de estelionato no estado. Combate ao crime organizado. Operação contra grupo criminoso cearense prende 350 pessoas em Santa Catarina e em outros 3 estados do país. O carnaval que impulsiona a economia. Festas devem movimentar somente em Santa Catarina mais de R$500 bilhão. Futebol, veja os gols da última rodada da primeira fase do estadual, que definiu os classificados para as quartas de final. As belezas de um dos destinos turísticos mais procurados do país. Começa hoje a mais nova série de reportagens do Band Cidade. Balneário Camboriú, luxo, praia e diversão. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com os golpes eletrônicos, que só em Santa Catarina representam 70% do total de estelionatos. Confira agora na reportagem de Gabriel Felipe. Alguns até conseguem escapar. Ela pegou o perfil do meu filho pelo WhatsApp, se passou por ele e disse: mãe, eu estou precisando de dinheiro, mãe, tem que mandar já. Aí meu marido ligou para ele e disse: não, mãe, eu não caí, não troquei de celular, nada. E realmente ele tinha me pedido 1.450. Mas às vezes é tudo tão parecido com a realidade que fica difícil evitar. Eu tinha feito uma compra internacional e aí eu recebi por SMS uma mensagem como se eu tivesse sido taxada pelos Correios. Aí eu cliquei no link e aí eu recebi como se fosse um boleto para pagar por Pix. De acordo com um levantamento realizado pela Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, 1 em cada 4 brasileiros sofreu alguma tentativa de golpe e cerca de metade dessas pessoas acabou se tornando vítima. Aqui em Santa Catarina foram registrados mais de 100 mil casos de estelionato em 2024, um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior. Os golpes virtuais representam 70% dos registros desse tipo de crime aqui no estado. O presidente da Associação Brasileira de Teleserviços afirma que esses golpes prejudicam todo um setor que gera emprego e renda. Desconfie nesse sentido de práticas abusivas, de uma comunicação truncada, frases estranhas, desconexas, ou simplesmente de formas muito persuasivas de tentar se fazer um convencimento de uma coisa e que certamente pode induzir a fraude. Uma mega operação da Força de Combate ao Crime Organizado desarticulou um grupo cearense que atua em vários estados do país. Mais de 1.000 agentes cumpriram 349 mandados de prisão preventiva e 216 de busca e apreensão em 32 cidades de 4 estados do país. Em Santa Catarina, houve cumprimento de mandados em Itajaí, litoral norte. Os alvos da operação são integrantes de uma facção criminosa originária do Ceará, criada em 2016, em resposta ao avanço de grupo de outros estados que passaram a atuar no Nordeste na última década. Participaram da operação policiais federais, civis, militares e penais. Policiais militares apreenderam mais de 1,5 toneladas de maconha em Palhoça, na Grande Florianópolis. A droga foi encontrada na Barra do Aririú por agentes do BOP. Foram apreendidos 1.600 quilos de maconha, um fuzil 762, carregadores, munições, balanças e outros objetos. Um homem foi preso e levado para a delegacia. E policiais rodoviários federais apreenderam 107 quilos de cocaína na BR-101, em Joinville, norte do estado. A apreensão ocorreu neste sábado. Os tabletes da droga estavam escondidos embaixo de uma capa plástica na caçamba de uma picape e nas laterais do compartimento de carga do veículo. O motorista de 54 anos disse que pegou a cocaína no interior do Paraná para levar até Florianópolis. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil de Joinville. Já na BR-101, em Tubarão, sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 41 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi neste domingo, quando os policiais abriram o compartimento de carga de um furgão com placas de Criciúma. Os cigarros serão levados, segundo o motorista, para Tubarão. O homem foi preso em flagrante por contrabando. E 4 pessoas ficaram feridas na tarde de hoje após uma laje desabar em Palhoça, na Grande Florianópolis. A laje fazia parte do prédio de um hospital em construção no bairro Pagani, próximo a um shopping. De acordo com os bombeiros,
uma pessoa teve escoriações pelo corpo e foi levada para o Hospital Regional de São José. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. Ainda não se sabe o que provocou a queda da laje. No próximo bloco tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e veja também, Carnaval deve movimentar mais de R$500 bilhão na economia catarinense. Os detalhes após o intervalo. Eu volto já. De volta com o Band Cidade e com Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio para o comentário de hoje. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, nos últimos anos aí, PT e PSDB polarizaram a política brasileira. Como é que está a situação dessas 2 legendas hoje? Olha, Rodrigo, percebemos isso especialmente entre 94 e 2014. Sim, foram 6 eleições. Vamos ao telão. Aqui. Muito bem, o telão iria mostrar o logo do PT e do PSDB. Aqui está ele. O PSDB praticamente derreteu, desapareceu, tanto é que vai acabar sendo absorvido pelo PSD. O PT, claro que perdeu musculatura, mas ainda é representativo, especialmente pelo retorno de Lula da Silva à presidência da República em 22. Telão. Pois muito bem. Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Fernando Henrique Cardoso ganhou em 94 e 98, ambas no primeiro turno, contra Lula da Silva. Aqui em 94, os petistas estavam com Lula. Aliás, os tucanos estavam com Lula. Jorge Bornhausen, à época do PFL, teve que dar palanque para Fernando Henrique. Naquela eleição, inclusive, Esperidião Amin concorreu pelo PP progressista. Depois tivemos, em 2002 e 2006, a eleição de Lula da Silva. Sim, ele se elegeu bem. E depois ainda, o que ele fez? Ele conseguiu eleger Dilma Rousseff em 10 e reelegê-la em 14. Só que ela não completou o mandato. Aí veio Michel Temer com a sua cassação. Aqui em Santa Catarina, tanto o PT quanto o PSDB nunca ameaçaram chegar ao governo do Estado. Teve Décio Lima em 22, mas já se sabia que não seria páreo dentro da polarização Lula-Bolsonaro, PT e PL. Em 2014, Paulo Bauer, à época senador, disputou o governo e por menos de 1% não levou a eleição para o segundo turno. E aí ele teria tudo para derrotar o então governador candidato à reeleição, Raimundo Colombo, até porque Aécio Neves fez uma estrondosa votação em Santa Catarina. Pois muito bem, como o tempo hoje é curto, nós temos uma entrevista especial, nós vamos desdobrar o assunto no comentário de amanhã, meu caro Rodrigo. Combinado, Prisco. Até amanhã, então, com mais informações. Até lá. Vamos em frente. Um levantamento apontou que o Carnaval deve movimentar somente em Santa Catarina mais de R$500 bilhão na economia. O estudo apontou que a movimentação econômica do Carnaval em Santa Catarina chegue a R$510 milhões, um crescimento de 2,4% em relação a 2024, quando o total chegou a R$498 milhões. Em todo o Brasil, o giro na economia vai chegar a R$12 bilhões, o mais lucrativo dos últimos 10 anos. Só em contratações temporárias devem ser abertas 2.235 vagas de trabalho, aumento de 48% em relação ao Carnaval do ano passado. Economistas da FEComércio apontam que os números estão maiores do que no período pré-pandemia, o que indica a recuperação tanto do turismo quanto dos setores de comércio e serviços.
E a seguir, os gols da última rodada do Campeonato Catarinense e tudo sobre o desfile das escolas de samba de Joinville. E tem estreia por aqui. Você vai conferir a primeira reportagem da mais nova série especial do Band Cidade, Balneário Camboriú, luxo, praia e diversão. É depois do intervalo, já voltamos. Estamos de volta, hoje tem estreia aqui no Band Cidade, é a série Balneário Camboriú, luxo, praia e diversão. Ao longo de 5 reportagens, você vai conhecer um pouco de um dos destinos turísticos mais procurados de todo o país. Vamos então para lá ao vivo, conversar com a autora da série, a repórter Thaisa Kisiel, que está lá em Balneário Camboriú. Thaisa, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite também a todos que nos acompanham pelo Band Cidade. Pois é, nós estamos aqui em um dos pontos turísticos, um dos lugares mais acessados pelos moradores e também pelos visitantes de Balneário Camboriú. Na entrada do Mole, na região do Pontal Norte, praia ainda movimentada, criançada brincando no playground. E é por aqui que a gente então dá o pontapé inicial para essa nossa série que vai contar um pouco mais sobre tudo que Balneário Camboriú tem de atrativo, tanto para os moradores quanto para os turistas. E para isso, então, nós convidamos ela, que comanda toda essa cidade, a gestora, a prefeita Juliana Pavan, para também conosco falar um pouquinho sobre essa série que estamos trazendo hoje, dando esse pontapé inicial no Band Cidade. Uma excelente noite para a senhora e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço ao Band. É um prazer enorme para Balneário Camboriú estar participando, né, desta grande ação para falar ainda mais da nossa cidade, que se torna uma vitrine para o mundo. Eu sempre falo e sempre vou destacar. Balneário Camboriú é uma cidade única, né, e é uma cidade que tem uma infraestrutura urbana incrível. Temos grandes avanços ainda pela frente, mas é uma cidade que o turismo é uma das principais atividades econômicas, né? Então agora, nesse momento, onde estamos quase chegando no Carnaval, é importante falar que sim, a cidade está preparada, com um pouco mais de 90% da rede hoteleira já toda reservada para esperar, né, os turistas, as pessoas para curtirem Balneário Camboriú. Estamos com o Carnaval todo planejado e claro que eu estou aqui para poder participar com todos vocês e falar cada vez mais do trabalho que nós queremos realizar aqui na nossa cidade. Sendo que nós assumimos cerca de 60 dias, né? A primeira vez que eu estou como prefeita, para mim é um orgulho, a cidade que eu nasci, minha terra natal. Temos grandes desafios, mas a nossa vontade de trabalhar é muito maior. Juliana Pavan, que inclusive está ampliando aí essa questão de gestão, porque já foi vereadora na cidade também, e traz um pouco mais, então, dessa questão da experiência. Então, a TVBV trazendo um pouco de Balneário Camboriú para todo o estado, mas também para todo o Brasil. Gostaria de identificar também para o telespectador, para o morador daqui, para o visitante, para o turista, tanto brasileiro quanto estrangeiro, o que mais a gente pode esperar de investimento em relação ao turismo para pequeno, médio e longo prazo? Bom, a nossa cidade, ela respira empreendedorismo. Inclusive hoje eu quero passar para todos vocês, inauguramos a Praça do Empreendedor em Balneário Camboriú, dando a esse suporte para o empreendedor local, né? E Balneário Camboriú tem espaço para quem quer empreender com sucesso, damos todo o suporte. Inclusive, possibilitando a abertura de empresas em tempo mais rápido, né? Então, tudo isso nós estamos formatando aqui na nossa cidade para dar esse suporte. E quando você fala na questão do turismo, estamos recebendo grandes investimentos para atrair o turista, enfim, as pessoas que nos visitam o ano inteiro. Né? Então, para nós, aqui é uma cidade que está de portas abertas para receber grandes investimentos, uma cidade que está preparada, grandes investimentos por parte do poder público também estão acontecendo, como aqui ao nosso lado, que logo após o Carnaval vamos iniciar a maior obra de macrodrenagem do Brasil, que será aqui na nossa praia central, né, para diminuir a questão dos alagamentos, melhorar toda essa parte de infraestrutura aqui da nossa cidade. Enfim, grandes investimentos estão para acontecer e, claro, tudo isso vem ao encontro dos investimentos de cunho social que nós também já começamos a realizar. Perfeito, muito obrigada, prefeita, obrigada por abranger aí toda essa questão para a gente, obrigada pela participação, peço licença para a senhora e também, juntamente a você, convidando o pessoal agora para assistir conosco a primeira reportagem dessa série de Balneário Camboriú, luxo, praia e diversão.
Das belas praias e paisagens de tirar o fôlego, um lugar em Balneário Camboriú oferece uma experiência única para mergulhar no fascinante mundo marinho e na conscientização ambiental. O Oceanic Aquarium, o maior aquário do sul do Brasil, é um convite para uma jornada emocionante pelos mais diversos ecossistemas aquáticos. Um lugar onde a diversão e aprendizado caminham juntos. São mais de 3.500 metros quadrados, com 30 habitats temáticos, que trazem de perto a beleza e a riqueza da vida aquática, desde os rios de montanha até as profundezas dos oceanos. Aqui no aquário a gente tem a oportunidade de mostrar para o público, né, um pouquinho dessas várias espécies que a gente tem. São animais muito diversos que a gente tem aqui no aquário e cada um passa uma mensagem. Então são animais que as pessoas não têm oportunidade de ver no dia a dia, como os tubarões-mangona, por exemplo, uma espécie ameaçada. E aqui no aquário eles têm essa oportunidade. E quem não se encanta com as lontras brincalhonas? Uma delas até ganhou um novo nome. Maria? Você gosta de Maria? Pela passarela de vidro suspensa, os visitantes passam literalmente sobre o habitat dos tubarões. Cada espaço do aquário é projetado para reproduzir com perfeição o habitat natural de cada espécie. Até os visitantes são convidados a conferir tudo direto do fundo do mar. Em Balneário Camboriú, o Oceanic Aquarium é o destino para diversão, conhecimento e conexão com a natureza. Nós prezamos muito pela preservação, né, da natureza, e a gente vindo no aquário aqui e vendo que a preservação pelos animais é gigantesca aqui, isso motiva a gente cada vez mais a preservar a natureza. Do tour pelo caminho das águas para um passeio onde tudo parece muito real. O tamanho, os sons, o ambiente, tudo aqui nos leva a acreditar que estamos no habitat deles, dos dinossauros, que voltamos 250 milhões de anos. Parece mesmo que eu tô visitando onde os dinossauros moravam. Parece que estamos na era jurássica. Um parque de 30 mil metros quadrados, onde o som do vento entre as árvores é acompanhado por rugidos distantes. Pela trilha, uma vista privilegiada da natureza e o encontro com as criaturas pré-históricas que ganham vida em uma experiência que mistura diversão e aprendizado. O visitante ele tem acesso aos períodos, né, o Triássico, o Jurássico, o Cretáceo. Os dinos são em tamanhos reais, com o som, com o movimento, e todos os dinos têm uma placa de identificação que o visitante, além de fazer uma experiência incrível, divertida, ele sai também com conhecimento super educativo. O parque de dinossauros mais completo da América do Sul, em Balneário Camboriú, conta ainda com um passeio de barco num rio artificial, tirolesa e playground. Considerado o maior parque de dinossauros do Brasil, o Aventura Jurássica tem mais de 100 réplicas de dinossauros com 60 espécies de tamanhos reais. Alguns deles chegam a ter até 10 metros de altura. A Helena, de 10 anos, é apaixonada pela história destes animais. Depois do passeio, ela está pronta para nos dar uma aula. Arqueólogos, né, foram descobrindo os fósseis de dinossauros, descavando e essas coisas. Em 2 anos de funcionamento, o parque já recebeu mais de 700 mil visitantes. De acordo com a organização, a implantação deste espaço injeta anualmente mais de 20 milhões de reais na economia local, impulsionando o turismo e o comércio da região, além de gerar quase 300 pontos de emprego diretos e indiretos.
Já foram definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Catarinense. Veja os gols da rodada do fim de semana. No Gigantão das Avenidas, Reift abriu o placar para o Figueirense. Giovani fez o gol de empate do Marcílio Dias. O mesmo Giovani fez o gol da virada dos donos da casa. Final, Marcílio Dias 2, Figueirense 1. Na ressacada, o Eric Popó fez o primeiro do Criciúma contra o Avaí. O mesmo Eric Popó fez o segundo dos visitantes. João Carlos fez o terceiro e fechou o placar. Final, Avaí 0, Criciúma 3. No estádio da Montanha, Natan fez este gol para o Barra no último lance da partida. O árbitro Braulio da Silva Machado confirmou o gol e terminou a partida. Mas logo em seguida voltou atrás. Polêmica no sul do estado. Final, Caravaggio 0, Barra também 0. O Barra já anunciou que vai pedir a anulação da partida na Justiça Desportiva. No estádio Alfredo Kriek, Alex Gonçalves fez o primeiro do Santa Catarina contra o Concórdia. De Paula, de pênalti, ampliou. O mesmo de Paula fez o terceiro e fechou o placar. Final, Santa Catarina 3, Concórdia 0. No estádio Josué Anoni, Mailton abriu o placar para a Chapecoense com este gol olímpico. Christian Renato marcou para o Joinville. E ficou nisso, 1-1 Chapecoense e Joinville. No Augusto Bauer, Paulinho Mocelin abriu o placar para o Brusque diante do Hercílio Luz. Luiz Felipe deixou tudo igual. De pênalti, DG fez o segundo dos donos da casa. E Everton Alemão fechou o placar. Final, Brusque 3, Hercílio Luz 1. Com os resultados, Caravaggio e Hercílio Luz estão rebaixados. E nas quartas de final, próximo sábado, 4h30, tem o clássico Avaí Figueirense. Às 6h30 da tarde, Brusque e Chapecoense. Domingo, 6 da tarde, Santa Catarina e Marcílio Dias. E às 7 da noite, Criciúma e Joinville. Mudando de assunto, neste fim de semana teve desfile das escolas de samba em Joinville. Veja com William Tenório. A primeira escola de samba a desfilar foi a Príncipes do Samba, que levou para a avenida a história, por meio da memória de um folião, sobre a origem de tradicionais bares joinvilenses. A Unidos do Caldeirão apresentou o samba enredo Baía da Babitonga e seus encantos e mergulhou nas belezas e mistérios das ilhas e manguezais. A terceira escola a pisar na avenida foi a Fusão do Samba com o enredo Com Amor e Alegria triunfou a periferia, destacando a história de luta e superação do povo, mostrando como a periferia transforma desafios em arte. Quem fechou o desfile foi a Unidos da Diversidade, que contou a história de uma cidadã carioca que é joinvilense de coração, Jacila Barbosa, a mãe Jacila, que trabalha para manter viva as raízes negras e desenvolve um trabalho social por meio da Casa da Vó Joaquina. Mais uma vez a vida cheia de famílias, e é impressionante a evolução das escolas. Quem está acompanhando aqui vê cada escola com mais participantes. A escola primeira com 350 participantes, 24 alas. Então, assim, os figurinos, tudo muito bonito. Então, realmente, o Carnaval de Joinville está se desenvolvendo cada vez mais e já virou um grande espetáculo para os joinvilenses. E o público presente, mais uma vez, aprovou o desempenho das escolas. O Carnaval tá lindo, muito bem organizado, escolas bem coloridas. A galera festejando muito, quem gosta de Carnaval está curtindo bastante. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Para rever o nosso conteúdo, acesse TVBV Online, o QR Code está na sua tela, acesse e confira. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.